CBN, Café com Política. Tema de Bruno Silva aqui praticamente, hein? Bom dia, Bruno. Olá, muito bom dia, Felipe Pereira. Bom dia também, Sandra Lambert. E claro, os nossos queridos ouvintes. Sempre tema de política, né? A política não sai do nosso dia a dia, meu povo. Pois é. E Bruno, já citamos aí dois assuntos, né, nesse momento, tanto lá da Câmara de Vinhedo, que existe um embate nesse momento lá dos parlamentares sobre transformar o serviço de água e esgoto ou transferir, né, o sistema de água e esgoto do município para a iniciativa privada, algo que a gente vem acompanhando em outros municípios, né, da nossa região. Sempre gera uma discussão, né, como aconteceu também em Valinhos recentemente, que foi sim cedida para a iniciativa privada, e aí houve um questionamento em relação ao valor que foi proposto, né, pro leilão, e agora acontecendo então em Vinhedo, a sessão precisou até ser interrompida há pouco. E teve essa Sabesp ainda, né, que foi o que desencadeou muito dessas discussões, né, Sandra, no âmbito do estado de São Paulo. Eu particularmente acho extremamente salutar, importante esse tipo de debate político. Por quê? Lidar com o futuro da água, lidar com as questões do saneamento, não é algo que pode ser feito com base na lógica do vamos gastar mais, vamos gastar menos, porque não se trata de comprar porca, parafuso, madeira para pôr nas coisas, se trata de um bem vital à sociedade como um todo. E a depender de como esse processo ele é feito, né, de transferência da responsabilidade do gerenciamento, de toda a prospecção da água, enfim, de entrega disso nos domicílios, você pode ter muitas dores de cabeça. Ao redor do mundo, nós temos, na verdade, o quê? Experiências que são contrastantes. Tanto aquelas que têm relativo sucesso, mas também tem muitas que tiveram problemas muito graves, a ponto de gerar, inclusive, um processo de reestatização, né? Muitos países fazendo, né, principalmente da Europa, fazendo esse movimento de reestatizar o serviço. Então, acho que tem que ser uma discussão longa mesmo, tem que ser uma discussão feita com calma, né? Não existe um modelo ideal, perfeito. A gente sabe que, da forma como é hoje, há muitos desafios e problemas para cumprir meta de universalização, melhorar o serviço. Muitas das vezes as empresas públicas viram, infelizmente, verdadeiros cabides de emprego, mas também isso não significa que você vai pegar tudo, jogar no lixo e vender e dizer, olha, agora estamos tranquilos porque agora está privatizado, né? Quem dera fosse assim. Na prática não é. Por isso que eu acho que os detalhes, eles são extremamente importantes. Aquela história, a depender de como é feito o processo, tem que pegar a lupa e enxergar lá nas linhazinhas menores para depois não ter dor de cabeça lá na frente. Ou o aumento, né, no valor da tarifa também para a população. Exato. Se a qualidade desse serviço não for condizente com aquilo que é cobrado. Exato. E também não adianta você querer manter uma qualidade de valor, né, sei lá, uma qualidade de primeiro mundo e aí ninguém consegue pagar também pelo serviço. Você tem que equilibrar. É complexa essa situação, não é algo que resolve do dia para a noite. Eu sempre acho, né, de verdade, assim, vou dar mais a minha percepção pessoal e menos analítica de longe, assim, né? Eu acho que esse tipo de serviço era um serviço que o Estado deveria se reinventar, se reorganizar, modernizar e manter consigo. Se trata de um bem vital, de algo extremamente estratégico. Se tiver que fazer ajustes, que se faça nessa lógica de cabideiro de emprego, que se faça cortando, né, ou melhorando os mecanismos de auditoria das próprias contas, né, das empresas responsáveis por isso, autarquias, fundações, enfim, que são responsáveis ali diretamente pelo gerenciamento, mas não dá para pura e simplesmente vender e achar que a coisa do dia para a noite vai caminhar melhor, não. Teve ajuste ou reajuste, Bruno, nos salários aí dos vereadores, também do prefeito, secretariado lá de Santa Bárbara do Oeste, agora para o próximo mandato. Essa decisão aconteceu ontem à tarde. O aumento de 46,6%, então, dos valores. 10,9% nos salários do prefeito, vice e secretários. O salário dos vereadores passa para R$ 14.158,91, né? Vamos pontuar aqui os centavos. O presidente do Legislativo passa a ganhar R$ 15.921,41. Papai Noel chegou mais cedo, né, pra galera lá, né? Pelo menos pra turma do Legislativo, né? Mas vamos lá, gente. Acho que é importante, né, a gente também debater sobre isso. Perceba, eu não sou daqueles que engrossam couro, né? Já ouvi muitas pessoas falando isso por aí. Deveria ter salário mínimo, não deveria nem pagar, deveria ser... Não, calma. Tem que ser... Agentes nesse sentido, né? Vereadores, prefeitos, secretários, tem que ser remunerados da maneira adequada, né? Porque, na verdade, o cargo exige um significativo de dedicação para que seja bem feito. Mas por vezes não é bem exercido. Então aí é um problema de voto. A gente tem que corrigir antes isso e escolher melhor para depois não se arrepender, né, lá na frente das escolhas que nós fizemos.
Então eu particularmente acho que assim, tem que ser corrigido, tem que ser feito. Agora, qual é o drama? Qual é o problema dessa história toda? O volume que é reajustado, né, numa canetada só, e no apagar das luzes. Porque, sinceramente, a maior parte das pessoas agora saindo em férias, terminando, não dá nem tempo para você debater, discutir, trazer isso para a sociedade realmente. Já era para ter sido feito lá atrás. Mas estão fazendo agora por um motivo. Porque se não fizerem agora, ao longo dos próximos 4 anos, não tem como fazer, né? Uhum. A lei é muito clara a respeito disso, né? Você não pode, por exemplo, fazer um aumento no subsídio do vereador valendo para a própria legislatura em que esses estão. Ela só pode ser feita para a próxima. Agora, esperar a eleição passar para depois fazer esse debate, em dezembro, no apagar das luzes, onde todo mundo já está preocupado em estender na mesa de Natal, fanfarronice, né, gente? Deveria ter sido feito bem antes, né? Até porque no ano passado os vereadores chegaram a aprovar, Bruno, um aumento de 72% dos salários, mas aí, claro, gerou repercussão sobre a medida Sim. e decidiram revogar o reajuste. No projeto que revogou os aumentos, os parlamentares justificavam que a ideia era trazer para a discussão, além dos salários dos vereadores, exatamente subsídios do prefeito e dos secretários municipais. Mas é bem isso que você falou, né? Agora o pessoal parece que já está com foco em outras prioridades aí de fim de ano. Talvez não gere a repercussão que teve anteriormente, nem tenha tempo para isso. E um adendo, né? Se for para fazer só o reajuste dos prefeitos e secretários, você pode fazer na corrente de gestão, né? Não tem nenhum problema em relação a isso, né? E assim, até é compreensível um certo ponto, que a gente sabe que, até para explicar para o ouvinte, que o limite, né, do teto do funcionalismo municipal é o subsídio pago ao prefeito. Então, isso impacta diretamente na contratação de alguns profissionais, sobretudo no decorrer do ano, que você tem que fazer ajuste, dar aumento e tudo mais. Então, por exemplo, você pega a categoria dos médicos, que comumente são, em termos de concurso público, das carreiras do município, aquelas que são melhor remuneradas. Se você não faz a correção, você também não atrai os profissionais no próximo ano. Então, é normal que você faça esses reajustes. Agora, de novo, por que agora? Por que já nos pontou isso lá atrás, enquanto estava todo mundo prestando atenção no que estava acontecendo no Poder Legislativo? É, de novo, deixar uma decisão polêmica no apagar das luzes. Eu lembro que alguns dias atrás, cheguei a comentar, ainda aqui brinquei, né, com você, Sandra, com o Felipe, com o nosso ouvinte, dizendo, vamos prestar atenção, porque nessa reta final surge coisas que a gente nem imagina. Tá aí a prova do que eu estava falando antes, né? O salário do prefeito, já com esse reajuste de 10%, vai para R$ 35.087,13. Vice-prefeito e secretários vão receber, a partir do ano que vem, R$ 18.420,73. E no apagar das luzes, Bruno, mas de forma mais leve aqui em Campinas, viu? Algum dos projetos da última sessão ordinária, né, prevista para acontecer hoje, tem uma revisão do Parlamento Jovem, né, que já acontece na cidade, já tem na Câmara, mas com uma reestruturação talvez aí para melhorar essa relação com os jovens e o interesse pela política. Sim, sim. Aliás, esse é um projeto que eu particularmente sempre tenho muito carinho quando eu vejo por aí, né? Não de Campinas em específico, né? Já tive a oportunidade lá atrás de fazer uma das falas uma vez nesse projeto do Parlamento Jovem, mas, na verdade, o projeto de Parlamento Jovem é algo que me atrai muito. Já trabalhei em alguns deles, né? Alguns anos atrás. É uma das áreas que eu tenho uma atuação política que é voltada para o campo da educação como um todo, né? Já tive, inclusive, projetos que trabalhei aqui em Araraquara, né? Junto a Unesp, a universidade, premiadas, né, nacionalmente pelas experiências. Então é algo que eu tenho sempre muito carinho. Eu acho que é um pouco do caminho que a gente tem que ter como sociedade de atrair os jovens, de atrair as novas gerações, explicar como é que funciona o processo político. É uma educação para a democracia. Isso é central, isso é fundamental. Se a gente quiser garantir uma melhor qualidade da cidadania, o poder público tem que também colocar isso no radar. E eu penso que particularmente o projeto, na verdade, até olhando a justificativa, entendendo ali, né, o que o Rodrigo da Farmadic, se não me engano, que foi o que assinou o projeto, trouxe, né, é justamente o quê? É fazendo alguns ajustes para que a dinâmica de realização do parlamento, ela possa não, vamos dizer assim, tolher os jovens ali do debate político, porque a principal perspectiva qual é? Você trazer, gerar essa politização, olhar para os instrumentos e, de alguma forma, tentar seguir à risca o regimento. Ocorre que, numa sessão comum da Câmara, o regimento ele tem que ser respeitado por uma questão óbvia, senão o parlamentar começa a falar e não termina nunca mais. Né? Ele vai que vai e vai usar o espaço. Agora, no caso dos meninos, quando às vezes está ali empolgado, falando, fazendo uma defesa, explicando o projeto, a ação, você pode ter uma adaptação de um tempo, fazer algo nesse sentido que não vai trazer efetivamente nenhum tipo de prejuízo, até porque acho que o mais substancial
é o exercício da cidadania e, claro, mostrar que essa garotada, essa moçada toda, também tem muito a contribuir para poder pensar as melhorias da cidade, né? Então, acho que são ajustes pontuais sem muitas dificuldades de serem aprovados, não. E ouvir, né, o que o jovem está desenvolvendo ali, né? O que o jovem está construindo enquanto fala, né? Perfeito, Felipe. É isso. Até porque é o que eu sempre brinco com essa galera, né? Eles não são cidadãos do amanhã, eles são cidadãos do hoje. Ele acessa serviço público hoje. Ele frequenta a escola pública, frequenta o transporte público. Se tem problemas, né? Vai ligar lá na polícia. Né? Ele é consumidor, ele acessa as áreas de lazer. Então, assim, ele é um cidadão do cotidiano, do hoje. É importante também ter uma abertura para poder falar, ainda mais diante de uma faixa etária que é tão difícil trazer para a política como um todo, né? O que a gente tem visto, na verdade, é um reforço cada vez mais de representantes mais velhos e não um incremento significativo de representação das camadas mais jovens, né, da sociedade. Tem razão. No mais, Bruno, os temas são mais de honra ao mérito, né? De honrarias. Sem novidades, aí né? mesmo, sem grandes... Agora, né, o orçamento do município já foi aprovado, acho que esse talvez tenha sido aí o último realmente que mereceu mais discussões, né, Bruno? Sim, acho que só fazer um adendo aqui, né? Tem aí o que foi incluído na pauta em regime de urgência, mediante um requerimento, que é o projeto de lei 80 de 24, né? Que diz respeito, vocês vão lembrar que a gente falou bastante sobre isso nesse espaço também, da alteração de uma lei complementar que cria ali e organiza o Instituto da Previdência Social, no que diz respeito à composição dos membros titulares do Conselho Deliberativo. Né? Então tem ali essa inclusão, que vai passar de 12 para 14, sendo que 7 desses membros vão ser eleitos pelos servidores, 5 representando os ativos e 2 os inativos e aqueles que já estão aposentados, e 4 membros serão indicados pelo Poder Executivo, 2 pelo chefe do Poder Legislativo, e o último integrante vai ser de composição da sociedade civil, o que pode trazer impactos políticos lá na frente, nas decisões envolvendo aí as questões envolvendo Previdência no âmbito da Camprev. Então é importante, acho que só observar, mas também é um projeto que já foi debatido lá atrás e acredito que será aprovado. Bruno, obrigada pelos comentários de hoje, uma ótima quarta para você e até amanhã. Que agradeço, viu? Um abração, Sandra, Felipe Pereira, os nossos queridos ouvintes. Mas vamos ficar de olho, senão daqui a pouco a galera tá distribuindo aumento aí, brincando de Silvio Santos, né? Um abraço. Até mais. O Matuto Fogo e Mar. Venha conhecer nosso novo conceito, churrasco na